Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus seja com todos. Amém. Eu também fico bastante feliz quando vejo que no coração da igreja, e quando a gente fala no coração da igreja, é no coração de cada um que faz parte da igreja. A igreja não é um prédio, a igreja não é tijolo, a igreja é composta de pedras vivas. Por isso Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha, que é Ele próprio, que é Cristo, edificarei a minha igreja. A igreja, nunca se deve esquecer que ela é feita de pedras vivas. Jesus vai levar pedras vivas para o céu. E é maravilhoso quando a gente vê que a igreja, ela realmente valoriza o que tem que valorizar. E não adianta, por mais que seja uma frase relativamente conhecida da igreja, a questão hoje do que acontece com as igrejas não é o que ela conhece. Não é o que ela conhece. É o que ela realmente tem como um norte para a vida dela. E a palavra de Deus, como digo, embora seja uma frase conhecida, ela não é vivida e não é entendida. Conhecereis a verdade, e a verdade por libertará. Então a verdade vai te libertar de um pastor que te diz que você, como ovelha, tem que pastar grama. Vai te libertar. Isso é um fato, eu já vi isso, pastor. A igreja vai te libertar de um falso pastor que te diz que para você receber o milagre você tem que dar dinheiro. O dinheiro é bom, a igreja precisa, os membros precisam, a igreja precisa, mas não é uma troca. Não vai ser o dinheiro que vai fazer com que Deus opere um milagre na tua vida, não vai. E hoje acontece, como disse o pastor, o que acontecia no passado. Para que se tenha ideia do que acontecia no passado, e eu quero abrir, não eu, me perdoem, nós queremos abrir nesta tarde o estudo com base num livro. Embora estejamos estudando Apocalipse, eu quero que vocês acompanhem o que diz no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9. Nós já falamos sobre esse assunto. Nós já falamos sobre esse assunto aqui, mas amados irmãos e irmãs, se quando nós acabarmos esses estudos que aqui fazemos, tudo que restar for uma igreja que aprendeu o valor da palavra, a missão foi cumprida. Glória a Deus. A igreja precisa não apenas acreditar em Deus. A igreja precisa não apenas acreditar na palavra. A igreja precisa conhecer e confiar na palavra. Essa é a grande diferença do verdadeiro cristão. Se você pegar e fizer uma pesquisa hoje em Santa Teresa, perguntando quantos aqui acreditam em Deus, eu realmente acredito que 99% da cidade, ou 95% vai dizer o quê? Eu acredito. Então a pergunta seria para eles: você crê em Deus? Sim, eu creio. 95%, 99%, não sei, mas a esmagadora maioria. Mas aí nós precisamos fazer uma outra pergunta que está na Bíblia, porque tudo que ensinamos está na Bíblia. Está mesmo, não é acho. Nós não ensinamos o que tem base bíblica, nós ensinamos o que está nela. Base bíblica todo mundo diz que tem, mas ele pega um pilar da Bíblia
e começa a edificar ao redor dele tudo errado. Então nós não temos que ensinar aquilo que tem base bíblica, nós temos que ensinar o que é bíblico mesmo. E quando nós vemos isso, nós vemos uma pergunta e uma afirmativa bíblica que deveria colocar de orelha em pé todo aquele que se diz cristão. Olha o que Jesus diz: tu crês que há um só Deus? Isso é uma pergunta que ele faz. Tu crês que há um só Deus? A resposta foi sim. Fazes bem, até os demônios creem. Prestem atenção nisso, meus irmãos. Tu crês que há um só Deus? Sim, eu creio. Bom, até os demônios creem. Grande coisa, então. Tem que haver uma diferença, porque se os demônios creem, estão perdidos e vão ser destruídos, qual é a diferença então? Claro que os demônios creem em Deus, porque eles estiveram lá, eles viram Deus, eles não têm como não crer. Mas a questão é, os demônios creem em Deus, mas eles o que vocês acham? Eles confiam em Deus? Não. Então a palavra crer na Bíblia tem uma conotação simples, que é você confia em Deus? Essa é a pergunta. Agora, obviamente que confiar, eu só posso confiar em alguém, se eu conheço. Se eu não conheço, eu não vou confiar, não adianta. Por isso João 17:3 se levanta poderosamente: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Confiar. Mas confiar só se pode confiar se eu conheço. E eu só vou conhecer a Deus através da palavra. Não tem outro jeito. Por quê? A natureza revela o amor de Deus. É um fato simples. Ali na frente tem uma árvore enorme. Eu desafio qualquer um de vocês a me trazer 2 folhas iguais. Desafio. Você vai lá e pega, não são iguais. Olhe bem de pertinho que você vai ver que não tem uma só igual. Nenhuma. Uma é maior, outra menor. Os raios que tem dentro dela, que são as digitais, entre aspas, dela, são diferentes. Ou não são? Pode olhar, põe no microscópio. Ah, finalmente você ficou 1 mês lá procurando, achei 2 iguais. Põe no microscópio, vamos ver se é. Não é? Porque Deus é criador, Ele não copia nada. Deus é criador. Essa é a diferença poderosa entre esse nosso Deus e o inimigo. O diabo copia, Deus cria. Essa é a diferença. Então, quando nós vemos esse Deus criador, nós vemos um Deus que nos criou, nos deu entendimento, nos deu habilidades. Ele simplesmente faz com que a gente possa realmente aprender com a sua palavra. Obrigado. E a palavra de Deus, a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela não se perde. Quando nós, está com problema lá, né? Alô? Está ok. A palavra de Deus, ela é o que, finalmente? Nós já falamos aqui, ela é uma carta de amor, amém. Mas ela não é só uma carta de amor, meus irmãos. A palavra de Deus é a sabedoria de Deus transmitida ao homem. Sabe o que é isso? Você tem ideia do que é isso? Isso quer dizer que quando você estuda a palavra de Deus, você passa a ser sábio. Sábio. O princípio da sabedoria é o temor de Deus. E você começa a ser sábio porque Deus é sábio. E tudo que Ele deixou para nós nesta carta de amor revela a sabedoria dEle.
E quanto mais você estuda a palavra dele, mais sábio você fica. Claro. Agora vamos para o livro de Eclesiastes. Vamos ler algo que está ali. E eu gostaria realmente, meus irmãos, que existem frases na Bíblia, porque você não pode dizer, olha, isso é mais importante do que aquilo. A Bíblia toda é importante para nós, toda ela é perfeita. Mas existem coisas que foram escritas especificamente para nós. Essa é a diferença. Vejam, por exemplo, Moisés. Moisés conheceu o que estava no livro de João? Não. Daniel conheceu o que estava no livro de João? Não. Estes homens tinham a inspiração daquilo que já estava registrado, mas nenhum deles teve toda a Bíblia como nós temos. Nós temos toda a inspiração de Deus a nosso dispor. Nós temos um livro, irmãos, que é o livro dos livros no dia de hoje. Qual é esse livro? Apocalipse. O Apocalipse, irmãos, é o livro para nós hoje. Por quê? Porque ele é o livro que tem uma promessa direta. Bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia. Então, por favor, no livro de Eclesiastes, vamos ver uma frase, que ela é uma frase que deve nortear todo estudo profético. Todo estudo profético tem que ser norteado com base neste texto aqui. O que diz Eclesiastes 1:9? O que diz ali? O que foi e o que se fez, de modo que... O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que... Vejam bem, amados irmãos, o que foi, vai ser de novo. O que se fez, se fará de novo. E nada há de novo? Nada. Quem está dizendo isso para nós? É Deus que está nos dizendo isso. O que foi, vai acontecer de novo. O que se fez, se fará de novo. Porque nada há de novo debaixo do sol. Por que debaixo do sol? Porque no céu não é necessário repetir as coisas. O céu não repete nada, pastor. É nós que precisamos repetir, porque a gente escuta e esquece. Os anjos não esquecem. Não esquecem. Deus fala uma vez, não precisa falar nunca mais. Assim deveria ser conosco também. Mas o pecado fez com que a nossa mente agora tivesse dificuldade. Então nós esquecemos. Deus é tão bondoso que Ele dá umas alertas para nós, que é um consolo. Então Ele está dizendo assim, em primeiro lugar, vai estudar a profecia, entenda uma coisa para você não errar. Já aconteceu no passado, veja como aconteceu no passado, e você vai entender melhor como vai acontecer no futuro. Mas por que, Senhor? Como é este controle? Porque o que se fez se fará de novo. Quem fará? Deus. Este Deus olha para tudo que foi feito, você olha para o que aconteceu no passado, e aí você vê como Deus agiu em relação àquele ponto da história, e esse Deus se levanta poderoso, dizendo a todos nós o quê? Nele não há sombra de variação. Ele, é como se ele dissesse, eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Então, da forma que aconteceu no passado, você olha como Deus agiu no passado, e você sabe como Ele vai agir no futuro. Por quê? Porque Ele não muda. Ele não muda. Então eu disse, filho, observe bem como eu agi no passado. Senhor, mas eu não sei como o Senhor agiu. Sabe sim, eu deixei registrado. Eu deixei registrado. Eu te dei essa carta de amor exatamente para isso. Para que você saiba como eu agi, e agora você sabe como eu vou agir no futuro. Por quê? Nada há de novo debaixo do sol. Ah, Senhor, mas isso aqui nunca aconteceu. Olhe direito, porque já aconteceu. O inimigo mudou as peças. O inimigo mudou o cenário. O inimigo mudou as pessoas. Mas o evento é o mesmo.
mesmo. Por que que o inimigo tem que fazer o mesmo evento? Porque ele só sabe copiar. Deus cria, o diabo copia. Então mesmo o diabo, vejam bem, irmãos, esse controle poderoso desse nosso Deus. A Bíblia dizia que Cristo seria levado ao matadouro, não dizia? Dizia que ele ia morrer. Então o diabo fez de tudo para que não se cumprisse a Escritura, mas não adianta. No final das contas, Deus disse: vai morrer. Falou: e mais, quem vai levar ele para a cruz de fato é Satanás, através daqueles que vai usar. E Satanás, mesmo sabendo disso, não conseguiu deixar de cumprir a parte dele, porque Deus está no controle. Não adianta. Aí o diabo diz assim: não, eu estou no controle. Está nada. É verdade que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, não a igreja. A igreja não pode estar no maligno. Não pode. No momento que a igreja está no maligno, tem algo errado, irmãos. Tem algo errado. O diabo uma vez se aproximou de Jesus e Jesus disse: aí vem o inimigo, e ele nada tem em mim. Se o diabo nada tem em Cristo, por que que a igreja tem que ter algo do inimigo? A igreja não pode ter nada do inimigo também, nada. Eclesiastes 1:9, então: o que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer de novo, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Então nós temos o quê? Nós temos passado, presente e futuro, certo? Nós temos o passado, o presente e o futuro, aqui denominado. Vamos para o livro de Apocalipse então. Livro de Apocalipse, que é o nosso livro base de estudo, né? Sempre tendo em mente isso, irmãos, tá? Eclesiastes 1:9, repito, tem que ficar marcado no coração dos irmãos e irmãs. Tem que ficar marcado isso, porque senão a gente tem dificuldade para aprender o futuro, né? Apocalipse então, capítulo 1, versículo 19. O que diz ali? Recentemente um pastor me dizia: mas Rogério, o Apocalipse, ele foi escrito só para as coisas que vão acontecer. Ele disse: se você leia Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, né? Então ele me dizia: o Apocalipse está dizendo aí, ele só mostra o futuro, ele não mostra o passado, né? Mas leiam, por favor, o que diz o versículo 1:19. É o que acontece quando a gente conhece a Bíblia pela metade. Quando você conhece a Bíblia pela metade ou não conhece toda ela, você tem afirmativas que não são corretas, você erra. O que diz Apocalipse 1:19 ali, né? Diz: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então escreve as coisas que você tem visto, passado, as que são, presente, e as que depois desta vão acontecer, futuro. Claro, mas por que, se o Apocalipse de fato é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, que é futuro, por que Deus diz para João escrever passado, presente e futuro? Porque embora o Apocalipse seja para nós entendermos o futuro, para entender o futuro é preciso que eu entenda isso aqui. Certo? Eu preciso ver, porque daí eu vendo como Deus agiu, eu sei como ele vai agir de novo. Vejam que Eclesiastes está ligado então ao Apocalipse também, como é a Bíblia toda. A Bíblia toda é fantástica neste particular, né? O livro de Isaías também fala sobre esse assunto, né? Não vamos cruzar aqui, não há necessidade. Mas uma vez que nós temos isso em mente, vamos agora ver uma questão muito prática sobre como as coisas acontecem no passado, para nos dar base para entender o futuro. Vamos para o livro de Apocalipse, que estamos ali, capítulo 3 agora, capítulo 3, a partir do versículo 14. 3:14. E eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção quando nós vamos ler este texto,
Porque, meus irmãos, nós estaremos lendo aqui sobre a carta a Laodiceia. Você pode não aceitar, você pode discutir, mas é um fato. Carta a Laodiceia vai revelar o estado das igrejas de hoje. E em nenhum momento imagine que você não faz parte desta igreja também. Porque se você imaginar que você não faz parte desta igreja, você não vai receber a cura. Ah, eu quero a cura. Ok, primeiro então, se você quer a cura, deixe que Deus te diga qual é o teu problema. Deus não te mostra o teu problema para deixar você do mesmo jeito. Ele só te mostra o problema para te curar. Esse é o único objetivo pelo qual Ele quer mostrar o teu problema. Então, você não pode ser como alguém que vai a um médico e diz assim: doutor, escuta, eu estou com uma dor de cabeça muito forte e eu tenho tonturas. Aí ele diz assim para você: olha, teu problema é sério, é grave. Teu problema é grave. Você está realmente com um vírus muito forte. Você pegou uma bactéria muito forte e você vai ter que tomar 30 injeções. Um exemplo hipotético. Aí você diz assim: não, isso eu não quero. Isso não. Me arruma outra doença. Doutor, dá outra doença. Não, eu vou procurar outro médico. Esse médico é muito ruim, ele não está certo. Claro que eu posso pegar 2 ou 3 diagnósticos. Posso. Mas lembre-se que nós estamos aqui falando do grande médico. Nós não estamos falando do médico qualquer. Nós estamos falando do médico que conhece não só o teu corpo, mas conhece a tua alma. Esse médico que estamos falando aqui, ele diz a mim e a você. É a mim e a você que ele diz isso. Enganoso é o coração do homem. Então não confia no teu coração. Não, eu acho nada. Você não sabe fazer uma leitura correta nem de você mesmo. Até porque maldito é o homem que confia no braço do homem. Primeiro lugar, não confie nem no teu braço. Nem no teu você não pode confiar. Ou o teu braço não é o braço de homem. Ah, não, meu braço é de mulher. Você sabe que você está contida também. Você veio de um homem. Então, não se engane. Maldito o homem que confia no braço do homem. Primeiro, eu não posso confiar no meu braço. Depois, não posso confiar no braço do outro. Né? O que isso quer dizer? Eu posso acreditar no meu irmão? Posso e devo. Mas eu não posso confiar. Confiar pertence a Deus. Ele pode me trair ou não pode? Pode. Qualquer um de nós somos pecadores, somos falhos. Eu não posso confiar no homem. Eu posso acreditar no meu irmão, posso dar um voto de confiança para o meu irmão, para a minha irmã, mas confiar não. Não posso. Cegamente não. Por quê? Porque se eu confio cegamente no meu irmão, amanhã ele cai, eu caio junto. É só isso. E eu preciso ter a capacidade de acreditar nele e saber que se ele cair, eu não posso cair. Porque naquele momento eu tenho que resgatá-lo. Mas se ele cair, eu caio também, quem vai resgatar ele? Entende? Assim a igreja tem que trabalhar. Tem que trabalhar exatamente desta maneira. A Bíblia diz: confessai vossas faltas uns aos outros. Falta não é pecado, irmãos. Falta é quando eu sei que a minha irmã, por alguma razão, eu estou aqui, falei uma palavra que deixou ela brava comigo. Pode acontecer. Somos falhos. Às vezes ela entendeu errado algo que eu falei e ela imaginou por algum momento que eu ofendi ela. Eu não sei disso. Mas amanhã alguém chega e me diz: olha, a irmã está brava com você, por isso, isso e aquilo. Eu vou lá confessar a minha falta a ela. E não é para o outro, não é chegar para o pastor, sabe aquela irmãzinha lá, ó, tem que dar uma dura nela, pastor. Tá? Não, é com ela que eu vou. Teu irmão tem algo contra ti, vai tu e fala com ele. Certo? Não é para disseminar na igreja. Eu vou e falo com ela. Peço perdão. Minha irmã, me desculpa, não era meu desejo. Normalmente isso se resolve. Ah, ela não aceitou. Não quero saber, não quero saber. Pega uma testemunha, vai lá de novo. Minha irmã, olha, né? Eu errei, por favor, me desculpe, eu não sabia, tal. Não aceito. Agora conta para a igreja. Agora o problema é da igreja e ela. Se ela não aceitar, agora sim, ela tem um problema sério. É assim. É assim que é recomendado. Muito bem. Apocalipse, então, capítulo 3, a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos e irmãs, num primeiro momento, você ouve essa mensagem de Deus, dizendo a você, e você diz assim, bom, eu não sei, eu não vejo que eu seja assim. Não é para ver, não é para ver, é para aceitar. No primeiro momento é para aceitar. Não importa se você vê que você é assim ou não vê, é para aceitar. Porque pode ter certeza que eu e você estamos incluídos aqui. Uns mais, outros menos, não é o caso, estamos aqui. E esse é o médico que está falando para nós, porque quer nos curar. Ele está olhando o raio-x da nossa alma, está dizendo, ó, é isso aqui, ó. Então eu quero que você entenda, esta é a situação. E esta é, sem absolutamente nenhuma dúvida, a posição, a forma como estão hoje a esmagadora maioria das igrejas no mundo inteiro. Esta é a posição do período em que vivemos. Laodiceia é o período de hoje em que vivemos, em primeiro lugar, é a última igreja, e é também a condição da igreja, correto? Então esta é a condição das igrejas hoje, e nós vamos ver se não é. Lembre-se que nós estudamos na vez passada, quem lembra? Nós estudamos Filadélfia, que é a igreja do amor, que é a igreja de onde Deus quer nos tirar de Laodiceia para nos levar à condição de Filadélfia, certo? Então por isso ele nos mostra Laodiceia. Esta é a condição hoje. Eu quero levar vocês à condição de Filadélfia, a condição do amor. Quando vocês estiverem nesta condição, vocês estão prontos para mim. Este é o caráter que a igreja de Deus tem que revelar. O amor. Amor fraternal. Certo? Então, existe um outro ponto que é muito interessante que nós precisamos aprender. Quando Jesus está na ceia, vocês lembram que ele diz assim, alguém diz, Senhor, quem há de te trair? Porque ele diz, olha, o que leva a mão ao prato, esse é o que vai me trair. Se vocês prestarem atenção no relato bíblico, vocês vão ver algo muito interessante. João ia trair ele, pastor? Não. Tiago ia trair? Não. Filipe? Natanael? Quem ia trair? Judas. Judas sabia ou não sabia que ia trair? Os discípulos sabiam ou não sabiam que não iam trair? Sabiam. Eles estavam ali, que ele diz, olha, quem leva a mão no prato, esse é o que vai me trair. Só que vejam que interessante, Judas sabia ou não sabia que era o traidor? Sabia. Mas cada um dos discípulos pergunta, Senhor, sou eu? Vejam que bonito isso. Senhor, sou eu? Por quê? Senhor, eu não quero. O Senhor conhece meu coração, tu sabes tudo, Senhor, sou eu. Ou seja, não importa o que você acha, não importa o que você pensa, não faça como Pedro. Não, Senhor, todos vão te trair. Eu não, eu de jeito nenhum. Não faça isso, meu irmão. Senhor, serei eu. Coloque em dúvida teu próprio cristianismo. Faz bem. Não faz bem, faz bem sim. Desconfiar do próprio eu faz bem. Por quê? Porque quando eu desconfio do próprio eu, quando eu me sinto fraco, então é que eu sou forte. Não é quando eu me acho forte que eu sou forte. É quando eu reconheço a minha fraqueza que Deus pode operar.
Pergunto: se você está morrendo de câncer, não sabe que tem câncer e não quer saber que tem câncer, tem remédio para você? Não. Tudo que Deus te pede é: reconhece a tua fraqueza, reconhece a tua pequenez. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Humildade de espírito. Irmã, como é que vai a tua fé? Muito bem. Cuidado, está muito mal. Pode ter certeza que está muito mal. Como vai a tua fé? Lutando, meu irmão. Lutando. Aí você diz assim: não, a minha fé está grande. Jesus vem para você e diz assim: ah, sim? Se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você diria para esse monte: sai daqui, ele iria para lá. Agora eu te pergunto, repita, então, responda de novo para mim: tua fé é grande? Ah, é? Então vai lá, eu quero ver, quero ficar olhando lá, você vai fazer aquele monte pular daqui e para lá, quero ver. Se conseguir, tua fé é do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor de todos os grãos de semente. Só que, claro, ele é pequeno, mas quando ele cresce, vira uma árvore maior do que qualquer outra. Então, entendam o que é a fé. A fé vem pelo e pelo palavra de Deus. Então, à medida que nós ouvimos a palavra de Deus, à medida que a igreja começa a entender quão profunda é a palavra de Deus, a fé começa a brotar, começa a crescer. E eu não tenho dúvida que os irmãos hoje já têm condições, pelo que têm aprendido, pelo que têm buscado, de discernir hoje com uma fé muito maior, porque a fé, irmãos, a fé não é simplesmente crer, é confiar, mas é confiar na palavra. Ah, eu vou fazer uma fezinha hoje, vou jogar na loteria. Isso não é fé, nunca vai ser, porque ela não tem base na palavra. A fé tem que ter base na palavra. Não é fé, não importa o que você chame, não é. Ela tem que estar ancorada aqui. Então começamos com Laodiceia. E Laodiceia quer dizer o quê? Em primeiro lugar, Laodiceia quer dizer povo que julga. Esse é, e podem ter certeza de uma coisa, meus irmãos: povo que julga é a pior condição da igreja. Qual é a melhor condição da igreja? Filadélfia, que é a igreja do amor. Pergunto: alguém aqui não tem pecado? Levanta a mão quem não tem pecado aqui. Vamos lá, quem não tem pecado aqui? Todos têm? Bom, então, se todos têm, eu posso julgar o meu irmão e a minha irmã? Sim ou não? Não, então já está explicado aqui de uma forma muito simples. Todos somos pecadores. Como é que eu, pecador, vou julgar a minha irmã que é pecadora? Não posso. Não posso. Quem julga? Quem pode julgar? Amém. Só Deus. Mas, por que esse pecado é tão grave? Por que essa é a pior condição que uma igreja pode estar, que uma pessoa pode chegar? Por que Deus reputa por tão grave isso? Há 6 coisas que o Senhor abomina e uma que Ele detesta. Qual é? O que cria contenda entre os irmãos. E sabe quem cria contenda entre os irmãos? Quem julga. Esse é o que cria contenda. Vamos ver um exemplo. Por que, irmãos, o assassinato, que é mostrado como um dos pecados que o Senhor abomina, não é mais grave do que esse? Alguém diria aqui: não, eu nunca matei ninguém. Aí entra um assassino por essa porta que começa a frequentar a igreja, um assassino. Nós sabemos que ele matou 3 pessoas. Para nós ele é o pior pecador que tem. E Deus vem e diz assim: não, senhor, não é ele não, são vocês. Glória a Deus. Porque vocês julgam. Ele entra e nós já começamos a julgar ou não? Ih, cuidado, esse cara aí, ó, esse cara já matou, cuidado, esse cara. Já estamos julgando. Nós não sabemos. Matou, mas ele não é uma nova criatura? Sim ou não? Se ele realmente converteu, ele é uma nova criatura. Então aquele assassino não existe mais. Não existe mais, ele é uma nova criatura. Nós não podemos alimentar isso. Ele não matou ninguém, lá no céu está colocado perdoado ao lado dos assassinatos dele. Como é que nós vamos julgá-lo se Deus já perdoou? Aí alguém diz: mas eu não sei se ele perdoou. Se você não sabe, acredite, porque tampouco você tem certeza. Então é melhor não julgar, não é? Então o problema acaba sendo esse.
E por que também ele é tão ruim? Vamos para o livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Capítulo 49. Capítulo 49. Se vocês observarem aqui, vejam o versículo 16 o que diz. Jacó está abençoando seus filhos. E olha o que diz a partir do versículo 16 ali. Dan o quê? Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será? Quem é a serpente? Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavaleiro e faz cair o seu cavaleiro por trás. O que é isso? Falar mal por trás, julgando o seu povo. Ele não ia julgar os outros povos, ele ia julgar o seu povo. Dan é o exemplo de todos aqueles que julgam os irmãos. Agora vamos ver o que aconteceu com Dan. Dan, veja que diz ali, ó. Dan julgará o seu povo como uma das tribos. Vamos para Apocalipse agora. Apocalipse, capítulo 7. Versículo 4. Vou ler aos irmãos. Ouvi o número dos assinalados e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel, correto? Da tribo de... Vamos lá, irmãos. Da tribo de... Oi? Da tribo de... 5, versículo 5. Da tribo de Judá. Vamos lá. Judá. Havia 12.000 assinalados. Da tribo de Rubem, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de... Que chato isso, né? A pessoa lê isso aqui e diz, mas que chato. Para que repetir tanto? Vamos ver. Da tribo de 12.000. Da tribo de 12.000. Da tribo de Zebulon, da tribo de José, e da tribo de... Cadê Dan? Cadê Dan aqui? O que aconteceu com Dan? Ficou fora. Por quê? Porque Dan vai julgar o seu povo. Dan quer dizer julgamento. Dan quer dizer julgamento. Dan então fica fora das tribos. Por quê? Porque escolheu julgar os irmãos. A tribo de Dan se perde. Dan se perde porque resolveu julgar. Criando o quê? Criando o quê? Contenda entre os irmãos. Daniel também. Se você pegar Daniel, a raiz de Daniel é o quê? Dan. Mas tem uma diferença. O que tem mais aqui? El. El é a parte de Deus. Daniel julgaria por Deus. Essa é a diferença. Entende? Daniel não julgava por ele. Deus julgava por Daniel. Então pode, claro. Daniel é um livro de julgamento. Tanto é que você abre, por exemplo, Apocalipse 10, Apocalipse 7, Apocalipse 5, você vai ver o livrinho aberto, que é o livro de Daniel, que é o livro do julgamento. Porque, claro, uma igreja que julga vai ser julgada. Não julgueis para não seres julgados. Quer julgar? Com a mesma medida, exato. Agora, nós vemos então por que Deus considera odioso esse pecado. Porque o pior estado da igreja é a igreja que julga.
porque se perde uma tribo inteira. Vamos para frente. Quando uma mulher que amava Jesus se ajoelha e debaixo da mesa, escondidinha, ela quebra um vaso de perfume e está ali ungindo os pés de Jesus. Alguém disse: por que não se vendeu esse frasco de perfume e não se deu o dinheiro para os... Quem foi esse? Judas. O que Judas estava fazendo? Julgando. E o que aconteceu com Judas? Precisa falar? Não. Traiu finalmente. Porque resolveu e escolheu julgar. Cristo perde também um discípulo. Pecado, mesmo unidade. Julgar. Mas ele não perdeu só isso, meus irmãos. Vamos ver o capítulo 12 agora de Apocalipse. Capítulo 12. Esse estudo vai demorar mais. Provavelmente nós vamos ter pelo menos 2 ou 3 lições. Vamos permitir que Deus conduza. Apocalipse 12. O que diz ali? Versículo 3 e 4. 12, 3 e 4. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão. Quem é o dragão? Satanás. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda, irmãos, aqui, por favor, irmãos, eu quero que prestem muita atenção nisso. Não é um ataque a ninguém. Mas quem é que tem que responder as nossas questões? Quem? A palavra de Deus. A palavra de Deus tem que responder as nossas questões, sim ou não? Sim ou não? Sim. Por um momento, mantenham o dedo onde vocês estão, não precisam ir, apenas fiquem aí. Eu quero ler um versículo para vocês de forma rápida. Eu vou ler apenas para quem quer anotar, Isaías 9. Eu vou ler para vocês Isaías 9, 14 e 15. É preciso coragem às vezes para falar algumas coisas, mas irmãos, Bíblia é Bíblia. Vamos lá. 12, 4. O que diz ali? Veja bem. O dragão, no versículo 3, vermelho, tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. E a sua ótimo, sua cauda, levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então Satanás, com a sua cauda, derrubou a terça parte das estrelas do céu. Como é isso com a sua cauda? Quer dizer que ele pegou a cauda, então eles vieram tudo agarrado na cauda dele. Vamos prestar atenção profeticamente o que é isso? Isaías, apenas anotem, 9, 14 e 15. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda. O Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Espera aí, vamos entender isso aqui, meus irmãos. Pesado, não é, pastor? O falso profeta é a cauda. E quem que é o falso profeta, irmãos? É aquele que prega, é o ministro, é o que ensina, se faz passar por profeta, às vezes até acha que é o profeta, mas ele é a cauda do inimigo para derrubar a terça parte das estrelas do céu, que são vocês. A terça parte das estrelas do céu, em primeiro momento, claro, é Satanás derrubando os anjos. Mas em segundo lugar, a cauda, como é dito, é os pastores. Os pastores derrubam os demônios? Não. Pastores derrubam pessoas. Isso é para nós, é para mim, é para você, é para cada um de nós. É dolorido, mas é um fato. O pastor acaba de falar aqui. Vejam se tem cabimento. Alguém que se diz pastor pegar uma igreja inteira e levar para comer grama, gente. Isso é o quê? É são milhares fazendo isso. Esse nem pode se dizer que é um falso profeta, esse é um pobre coitado.
Falso profeta é aquele que pega, abre a palavra de Deus e engana. Esse é o falso profeta. Esse é aquele que quando você fala para as pessoas, mas por favor, ele é um falso profeta, ele está pregando a teologia da prosperidade e Jesus não prega isso. Deixa de falar do ungido do Senhor, tá? Fica quieto aí. Mas nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados. Nós não podemos ser coniventes com o pecado. Eu, o pastor Pedro, o irmão, cada um de nós como ministros fomos chamados com a autoridade que Deus nos deu para repreender o pecado. As minhas irmãs, os meus irmãos estão sendo enganados nas igrejas e eu vou deixar calado? Amanhã Jesus vai me dizer, mas eu não te dei sabedoria para repreender o pecado? Mas Senhor, se eu fizesse isso eu ia ficar mal com eles. Mas você quer ficar mal com eles ou comigo? Para que eu te chamei? Para que eu te dei boca? Para que eu dei olhos para você? Para ver, boca para falar. E é isso que nós encontramos no livro do Apocalipse. Tem engano aqui, meus irmãos, é a Bíblia falando. Não há como negar. Quando a palavra de Deus fala, que os homens digam amém. Só isso. Ah, não aceito. Problema seu com Deus. Não é problema meu. É Deus que está te falando. Apocalipse 3, voltamos então. Apocalipse 3. Ao anjo da igreja. Quem é o anjo? Isso nós já aprendemos. Quem é o anjo? Ao anjo da igreja. Ao mensageiro. Ao mensageiro da igreja que está em Laodiceia, ao mensageiro da igreja que julga, ao mensageiro das pessoas que se reúnem e julgam. Novamente, meus irmãos, por que é tão pesada essa questão? Nós vimos ali, em Apocalipse 12, que Satanás arrastou a terça parte dos anjos. Como? Criando contenda no céu. O texto diz claramente que houve o quê? Batalha no céu. Essa batalha aconteceu por quê? Porque o diabo começou lá como Lúcifer. Ele chegou e disse o seguinte para um dos anjos: olha, viu pastor, eu gosto muito dessa igreja, mas veja pastor, é uma crítica construtiva, tá bom? O diabo gosta desses termos índios. Crítica construtiva. Como se houvesse uma crítica construtiva. Crítica é crítica. Crítica é crítica. Cristão não critica. Cristão fala a verdade com amor, com oração, fala a verdade, mas não critica. Olha, é uma crítica construtiva. Sabe, pastor, eu gosto, mas aquela irmã lá, ó, não me leva mal, pastor, sabe? Mas é que começa assim. O diabo começou assim no céu. Olha, eu gosto muito de você, viu, anjo? Mas é o seguinte, olha, Deus, ele tá, eu acho que não está muito certo esse negócio que está fazendo aí não, sabe? Viu? Não, mas será? Não, olha, eu amo vocês, por favor, não me leve a mal, tá? Olha, não tô, viu? E começa. E vai para um, vai para outro, vai para outro. Daqui a pouco, sabe o que aconteceu no céu, meus irmãos? Isso é bíblico. Sabe o que aconteceu? Ele agora vai para apresentar como se fosse uma petição dos anjos. Olha, não é eu não, viu? Não sou eu, os anjos estão querendo, eles não estão muito felizes aí com esse negócio não, sou só o porta-voz aqui. Ele que criou todo o veneno, ele foi o que começou o quê? Julgando o próprio Deus. O próprio Deus. Foi isso que gerou toda essa guerra no céu. Pergunto, Deus tem ou não tem o direito de odiar esse pecado? Ele perdeu a terça parte dos anjos pela contenda, pelo problema, pela crítica. Foi assim que o diabo iniciou. Ou vocês acham que o diabo simplesmente, diz a Bíblia aqui, Satanás foi expulso do céu e disse, tá bom, estou indo, tchau para vocês. Não, foi uma guerra. Guerra é guerra. Não dá nem para imaginar o que é uma guerra entre anjos, irmãos. Mas pode ter certeza que não tem nada a ver com essas guerrinhas nossas aqui não. É guerra mesmo. Não é só uma guerra violentíssima por conta do poder dos anjos. É uma guerra mental violenta. Você imagine anjos agora com uma mentalidade extremamente, privilegiada, que estiveram com Deus e agora tem um inimigo ali extremamente inteligente, fazendo essa guerra. E aí, me perdoem a sinceridade, meus irmãos, pessoas que não têm o conhecimento de Deus
imaginando que estão expulsando demônios aí, aqueles mesmos demônios que confrontaram os anjos de Deus, confrontando o diabo e achando que estão vencendo. Não estão. O diabo está rindo. O diabo pega cada um de nós e faz o que ele quer. Só não faz por quê? Porque, amém, pela misericórdia de Deus. Ele chega e diz assim: eu vou arrebentar esse pastor no meio agora. Mas quando ele chega, tem um anjo poderoso de Deus. Não, aqui não, aqui não. É só isso. Não é porque você é forte. E aí nós vemos, infelizmente, muito disso. Muito disso. A pessoa se levanta: não, pode achar que eu... Não, você não faz nada. O diabo só brinca que está sendo derrotado. Brinca. Porque nós somos como pó também para ele. A diferença é Cristo. Irmãos, os discípulos chegaram e disseram: Senhor, teve um demônio aí, não conseguimos expulsar. Os discípulos que andaram com Jesus. Você se acasta só com oração e jejum. Mas antes disso, ele mostrou claramente qual era o grande problema. Falta fé para vocês. Falta fé. E é um fato. Apocalipse 3, então, voltamos. Ao anjo da igreja que está julgando, igreja que julga, escreve: isto diz o amém. Ponto inicial. Isto diz o assim é, assim seja, acabou, não adianta discutir, é assim. É assim, ele está dizendo isso, quem diz é ou assim é, ou assim seja. Não discuta, o que ele está dizendo é assim e acabou. Não dá para discutir, por isso ele se identifica, ele sabe que você vai espernear, ele sabe que você não vai gostar. Estou falando de forma genérica, por favor. Ninguém gosta de saber que está doente. Alguém gosta de saber que está doente? Não. Ele está dizendo: é assim, é assim. Então, tá bom, senhor, se é assim, é assim. Amém, aceito. Vamos lá, vamos para frente, senhor. Assim. A testemunha, o quê? A testemunha aqui, ela não é só verdadeira, não. Ela é o que também? Fiel. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo com fidelidade. Eu sou fiel ao que eu vejo. Ele diz: eu sou testemunha do que eu estou falando. Cristo vem e diz assim: olha, você acha que eu não conheço minha igreja? Eu conheço. Eu estou andando no meio dela. Onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, eu me farei presente. Então ele está presente, ele está vendo, está enxergando. E ele diz assim: eu sou uma testemunha, e eu sou uma testemunha fiel. E o que mais? Verdadeiro. Eu sou fiel, porque eu relato o que vejo, e o que eu digo é verdade. Então, eu realmente acredito que a gente tem que ficar sem ação, porque não há o que falar. Você vai falar o quê? Me diz, o que você vai falar para ele? Ele se identificou como uma testemunha, e ele é uma testemunha porque ele está autorizado pelo Pai a ser testemunha da sua igreja. Ele é fiel, ele é verdadeiro. O que sobrou? Eu não posso falar mais nada. Vou discutir com Deus, vou discutir com ele, vou dizer: não, o senhor está enganado, eu sei mais que o senhor. Não. Testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Ninguém foi antes de mim. Não houve absolutamente ninguém antes de mim. Ninguém. Eu conheço coisas que vocês nem conhecem. Eu conheço coisas que vocês nunca viram. Não tentem comparar-se a mim nesse aspecto. Eu sou o princípio da criação de Deus, o alfa e o ômega. Eu sei mais que todos vocês juntos. Não é que ele está se levantando com soberba, ele está querendo dizer: por favor, entendam. Enquanto vocês têm 90, 80, 100 anos de existência, quando muito, olha há quanto tempo eu já existo. Por favor, eu vi de tudo. Eu sou o princípio da criação de Deus. Nem queiram comparar a experiência de vocês com a minha. Cristo pode simplesmente olhar nos teus olhos, ele já leu você inteiro. Ele tem conhecimento não só pelo tempo de vida que ele tem, mas ele tem conhecimento da nossa alma, pura e simplesmente porque ele tem o Espírito de Deus em sua plenitude. Nele habita a plenitude da divindade. Por isso é que Cristo olhava para as pessoas e já tinha uma leitura delas. Assim é. Por isso nós precisamos aprender a receber o que vem de Deus,
seja bom ou seja, entre aspas, para nós, mal. Porque no final das contas nada é mal. Para o seu povo, Deus não fere se não for para curar, né? Então, eu sei, versículo 15, eu sei as tuas, que não és, tomara que fosses frio ou quente. Eu sei o que você faz, eu sei quais são as tuas obras. A igreja não sabe, mas eu sei. Eu sei o que você faz quando não está aqui, eu sei o que você faz quando... Eu sei as tuas obras. Você não é frio nem quente. Você não é frio, você não está lá no mundo completamente, você não bebe, você não fuma, você não está lá no mundo. Você não é um mundanão. Mas também não é quente. Tinha que ser quente. Eu queria que você fosse uma pessoa que realmente conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, procura obedecer as coisas que Deus te pede, procura realmente viver. Enfim, eu queria que você fosse assim. Isso é o que eu realmente queria que você fosse. Agora, se você não quer ser quente, eu prefiro você frio, lá no mundo. Porque daí, você estando lá no mundo, você tendo realmente, estando lá, você não vai julgar. Porque você estando morno, você está aqui dentro. Chegou alguém que é do mundo, você estufa o peito e diz, não, eu sou crente. Você é um mundano completo. E começa o julgamento. Agora, quem dera foras frio ou quente. Obviamente que o morno, como nós vamos ver aqui, 16, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então assim, eu pergunto, você gosta de chá, certo? O chá é gostoso quente ou morno? Você gosta de água, a água é boa quente ou fria? Fria. Mas morno, nem a água desce e nem o chá desce. O morno é o pior estado realmente que se pode encontrar, né? Então, ele diz, vomitar-te da minha boca. A alusão é essa, você pega a água é boa fria, geladinha, enfim. Você põe água morna, dá ânsia de vômito. Vomitar-te da minha boca, porque você é morno. O grande pecado da mornidão, repito, é o julgamento, certo? Aqui nós vamos ver o que é o morno, tá? Porque de repente você diz assim, ah não, mas é só, não. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Aí você já diz assim, ah não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Não, também não é isso. É preciso entender exatamente onde ele está colocando no ponto, porque alguém chegou um dia, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou que nem esse ali, eu dou dízimo, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo, e ele desceu sem ser justificado. Já o outro disse, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Então veja que esse não era o morno, ele era pecador, reconhecia, mas ele sabia o seu estado. Por isso a diferença, né? Agora, versículo 17. Como és ou como dizes? Como dizes. Teu problema é esse. Então agora, Cristo está dizendo, o teu problema é esse. Você diz, rico e enriquecido, de nada tenho falta. Então vamos lá. Teu problema não é nem o que você é. Teu problema é o que você diz. Você diz, rico e enriquecido, de nada tendo falta. E não sabes. Não sabe, ponto, não sei, não sabe. Que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Tu dizes, rico sou e estou enriquecido. Você diz, conheço a Bíblia. Você diz, eu sou bom. Você diz, eu sou crente há 40 anos. Você diz,
eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Você diz, você diz, você diz, você diz, e você não sabe. Um exemplo bem claro aqui. Espero que ninguém me entenda mal. Pastor, eu estou na graça, vocês estão na lei. Eu estou na graça, vocês estão na lei. A gente ouve muito isso. Não sabes que és um desgraçado. O que é desgraçado segundo a Bíblia? Sem graça, isento da graça. A gente ouve muito isso hoje. Não, vocês estão na lei. Porque você quer obedecer a Deus, então você está na lei, eu estou na graça. Não sabes que és um desgraçado. Você acha que está na graça. Você não sabe, mas você não está na graça. Você diz, rico e enriquecido, de nada tenho falta. Não, peraí, eu sou um pastor, você vai querer me ensinar, pastor? Eu conheço a Bíblia muito mais que o senhor, você vai querer me ensinar? Esse é o desgraçado. Acha que está rico, acha que sabe muito. E acontece. Você vai tentar ensinar a pessoa, por favor, meu irmão, veja aqui. Tem católico aqui hoje? Meu irmão católico? Amém. Não é por mal. Não é por mal. Nosso irmão católico, você diz assim, escuta, você precisa de Cristo. Não, eu já tenho a minha igreja. Não importa se você é católico, assembleiano, testemunha de Jeová, não importa. Você tem que estar com o coração aberto para aprender. Não é porque você é igreja, você vai defender. Não, senhor. E eu sou crente há 40 anos, você vai querer me ensinar? Mas espera aí. Se for uma criança de 8 anos, que tiver algo para te ensinar da Bíblia, tem que aprender. Não importa de onde vem. É bíblico, amém. Não é? Fora. Ouve tudo e retém o que é bom. Mas para reter o que é bom, eu preciso saber o que é bom. Não é assim? Eu preciso saber. Senão a pessoa me dá um copo de água com veneno, eu não sei, eu bebo e acho que está tudo bem. Não está. Não está. Então, irmãos, lembrem que a gente iniciou esse estudo dizendo, né, sobre fará de novo, certo? Por quê? Eclesiastes 1:9. Nada de novo debaixo do sol. O que foi, isto é o que há de ser, certo? Falamos isso. Irmãos, vocês sabiam, pequena parte aqui de forma rápida, vocês sabiam que a Laodiceia ou Laodice era uma cidade. Laodice era uma cidade. E olhem que interessante, esta cidade de Laodice ou Laodiceia, né? Ela era uma cidade extremamente rica, riquíssima. Esta cidade de Laodice era uma cidade extremamente rica. E aí um terremoto destruiu praticamente a cidade inteira. E aí vieram algumas pessoas com dinheiro, com posses, rei, chegou e disse, não, nós vamos ajudar vocês a reconstruir a cidade. Nós não precisamos, nós somos ricos. Olha que interessante, nós somos ricos. Esta cidade era conhecidíssima por uma lã que fazia deles uma cidade diferente. Enquanto todo mundo vendia a lã branca, eles vendiam a lã preta ou negra. E eles tinham também um colírio muito famoso, que era chamado colírio da Frígia, que era um colírio feito à base de uma pedra que dizia-se muito bom para as vistas. Pois tu dizes, eles então se diziam, eles amavam a lã negra e se vestiam da lã negra para fazer a propaganda da lã. E eles tinham o colírio da Frígia para ver melhor. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo. Mas antes disso, pois tu dizes, rico, enriquecido, de nada tendo falta. Não sabes que é o miserável, pobre, cego e nu. Cego. Tu se dizes rico, mas não é. Tu vendes a lã negra, mas tu precisas da justiça branca de Cristo. Tu se dizes
que vende colírio e enxerga muito bem, você é cego. Olhe que fantástico controle de Deus de ter uma cidade que apresentaria uma ideia espiritual agora muito mais profunda. Vejam como é fantástico. Por isso a gente entende o Apocalipse quando estuda o passado. Tivéssemos estudado Laodice e mais. O que mais que diz ali? Porque tu és morno. Além de tudo, Laodice ficava num local onde desciam as águas termais aqui, quentes, se misturavam com água fria, e aqui a água era morna. Isso é fato. Aí eu pergunto, podemos nós discutir com um Deus de tamanha grandeza? Você imaginar que Deus tem uma cidade mostrando toda essa história, era uma aplicação literal para a época, mas tinha e tem uma aplicação completa para os nossos dias. Perfeito. Porque Deus é perfeito. O diabo diz, eu estou no controle, e Deus simplesmente mostra quem está no controle, de ponto final. Correto? Bom, já estamos encerrando por hoje, tá bem? Como dizes, rico sou, estou enriquecido, versículo 17, e de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Agora vem, lembre-se, Deus não fere se não for para quê? Curar. Então Deus agora, Ele te diz assim, ó, você é pobre, miserável, cego e nu. E o que você responde para o Senhor? Não sou ou sou? O que é que vocês respondem para Cristo? Sou, somos. Senhor, é verdade, somos. Senhor, é verdade. Nós colocamos uma camiseta e colocamos aqui, eu amo a Cristo, mas o nosso coração não ama verdadeiramente o Senhor. Nós fazemos propaganda, mas a verdade é que nós não amamos o Senhor. Veja, é um desafio para a gente dizer isso, mas é verdade. É verdade. Nós trairíamos a Cristo, trairíamos nossos irmãos. Se alguém entrasse nesse momento aqui, com uma arma na mão e colocasse a arma na testa dessa irmã, dissesse assim, Rogério, é o seguinte, eu mato ela ou você, escolha. Pode matar ela. Ou não. Não, eu vou dizer, não, atira em mim aqui, eu sou santo, pode atirar em mim. Isso mostra que eu não amo. E se eu não amo a minha irmã, é simplesmente que eu ainda não amo a Deus. Porque Cristo deu a vida. E se o Espírito dele está em mim, eu vou ou não vou dar a vida pelo meu irmão? Vou, não tenha dúvida disso. Então nós vamos aprendendo, e não é vergonha confessar. Tudo que Deus precisa para perdoar o nosso pecado é o quê? Confessar, só isso. No momento que eu não confesso, o pecado está em mim. Mas quando eu olho, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eu digo, Senhor, por favor, tira o meu pecado, Senhor, eu sou isso mesmo. Bom, uma vez que eu digo, Senhor, sou, mas de coração, não é, vou falar porque todo mundo está falando, não. Quando no meu coração eu digo, Senhor, verdade, eu sou, agora vem a cura, e a cura é essa, porque Ele é o médico que olhou o teu raio-x e agora vou te dar a cura. Versículo 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Bom, peraí, então é para comprar o que? Ouro. Mas não é para comprar o ouro do mundo, porque o ouro do mundo era o ouro de Laodiceia. Laodiceia não era cidade rica? Somos ricos, temos ouro. Não, aconselho que de mim compres ouro. Mas o ouro que você tem que comprar tem que ser como? Refinado. Onde? Pelo fogo. Opa, refinado pelo fogo. O que é isso? Aconselho-te que de mim compres fé. Fé. Isso é o ouro. Mas a fé não pode ser apenas fé, ela tem que ser refinada pelo fogo. Fé refinada pelo fogo é fé baseada ou refinada pela palavra. Essa é a fé refinada pelo fogo. Como diz o livro de 1 Coríntios,
o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Ah, você tem fé? Vamos ver. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Não tem erro. Usou a Bíblia, você não erra. Não é o pastor Rogério, não é o pastor Vilmar, não é o pastor que ensina o que a Bíblia quer dizer. É a própria Bíblia que diz o que ela quer dizer. Certo? Então, aconselho que de mim compres fé. Quanto custa? Quanto custa? Nada. Basta apenas buscar. Aconselho que de mim compres algo que é de graça, que eu ofereço de graça, que é a fé. Mas a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra. Então hoje, vocês acreditam que estão ouvindo a palavra, vocês vão sair daqui com mais fé. Só cuidem para que o diabo não arranque. Certo? Bom, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Por quê? Porque tu te dizes rico. Então eu vou te dar o que vai te fazer rico espiritualmente mesmo. O que te vai fazer rico é a fé. Não vá para a igreja buscar ouro físico, porque se você for para a igreja buscar ouro físico, você vai continuar no estado de Laodiceia. É por isso que as igrejas hoje estão nesse estado. Eles querem que ouro? Não querem ouro refinado no fogo. Eles querem o ouro que vem do banco. Banco não refina ouro, não refina o ouro como tem que ser. Banco não vende fé. Quem vende fé é a palavra. Eu escolho agora. Eu escolho. E aí alguém diz, está julgando? Não, não estou julgando. A palavra está julgando. A palavra julga. Porque quem realmente é o dono da palavra é aquele que julga. Ele julga pela palavra. Cristo é o verbo. Cristo é a palavra. A palavra pode julgar. A palavra pode. Eu não. Então não sou eu que estou julgando a igreja. A palavra está mostrando o estado dela e está dando a cura. Ah, não, mas eu não quero. Bom, aí é com você. O que mais? Ouro provado no fogo para que te enriqueças. E o que? Vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Adão quis se vestir com folhas de figueira. Os laodicenses quiseram se vestir com lã negra. E nós precisamos da lã branca do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Então o que nós precisamos? O que são as, anotem aí, o que são as vestiduras brancas? Não. Cristo é o Cordeiro. As vestiduras brancas é a justiça de Cristo. O que falamos antes? Por que alguém julga? Porque ele acha que é melhor que você. Ele julga porque ele acha que ele é bom. Nós não somos bons, nós somos pecadores e precisamos da justiça de Cristo. Não adianta querer se cobrir com lã negra, vestes, trapo de imundície. Precisamos da justiça de Cristo. Chega de dizer eu sou bom, eu não mato, eu não roubo. Chega de dizer eu sou crente há não sei quantos anos. Chega de dizer que eu sou melhor que o meu vizinho. Chega, eu preciso da justiça de Cristo. Eu preciso me cobrir com a justiça de Cristo para que Deus olhe para mim e veja em mim refletido o Cordeiro. Adão pecou ou não pecou? Pecou. Colocou folha de figueira. Resolveu? Não. O que foi feito? Adão, tira isso aí. Fora. Vamos vestir você com o manto do Cordeiro. Vamos vestir você com a pele do Cordeiro. Está vestido, Adão? Aceita, Adão? Aceito. Amém, filho. Está resolvido o problema. Difícil? Não. Agora, uma vez vestido com a pele do Cordeiro, acontece o que aconteceu com aquela pecadora. Estava ali, iam apedrejar. Cadê os homens que te condenavam? Cadê os homens que te condenavam? Cadê os homens que te julgavam? Laodiceia, por isso violento. Cadê os homens que estavam te julgando? Cadê os homens que queriam te condenar? O senhor foi embora. Nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Vá e não. Opa!
Peraí, se vestiu com a justiça de Cristo, vai e não peques mais. Senhor, é impossível. Não, não é. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Apenas aceite o que eu te dou. Vá e não peques mais. Quem está te dizendo vai e não peques mais é alguém que disse haja luz e houve luz. Há poder na palavra dele. Quando ele diz vai e não peque mais, ele está te dando poder para isso. Você só tem que acreditar. E esse acreditar acima de tudo é o quê? Confiar. Confia o Senhor. Tropeçou, levanta de novo e vamos para frente. Faz como Paulo, deixando para trás as coisas que lá ficam, siga o rumo à perfeição que lhe está proposta. Não importa, tropeçou, vamos de novo, gente, vamos lá. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que tropeça e fica ali, ai, 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 meu dedo. Vamos para frente, gente. Vamos para frente, vamos servir ao Senhor, vamos buscar as ovelhas, vamos fazer o trabalho que tem que fazer. Todos nós. Todos nós. Que tal cada um de nós aproveitar? Porque nós somos os arautos do Evangelho, todos nós. Que tal nós fazemos um pacto no nosso coração? Ninguém responda em voz alta. Cada um que aceitar no seu coração, da próxima vez, traga uma pessoa com você. Faça esse pacto no teu coração. Ninguém vai saber quem fez e quem não fez. Se você chegar sem ninguém, problema nenhum. Ninguém sabe o pacto, se foi você que fez ou não. Mas, como uma proposta a cada um, tente trazer alguém, convide. Ah, não veio? Não tem problema. Você não é obrigado a trazer ninguém na marra. Mas você sim tem que levar o convite do Evangelho. Ide pelos valados, ide, trazei, tragam. Foi isso que Jesus falou. Está falando para nós, tragam. Sejam francos, meus irmãos e irmãs. Sejam francos, não há por que mentir. Vocês estão gostando de ouvir a palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Eles também. Eles só não sabem. Eles só não sabem. Então nós temos que trazê-los para ouvir a palavra. Não é para ouvir o Rogério. Não é para ouvir o Rogério. Amanhã pode não estar o Rogério, pode estar o pastor, mas tragam para que eles ouçam a palavra de Deus. Eles também precisam. Vocês gostam, eles também, eles só não sabem. A diferença é que Deus já deu discernimento para vocês saber que é bom. Eles não sabem. Então você convida e diz: não, eu tenho uma festa. Não, eu tenho. Insista, convide. Só convide e deixe que o Espírito de Deus haja. Né? Então, entendido? Vestiduras brancas, o que é? Justiça de Cristo. Certo? A justiça de Cristo. Aí você vai parar de dizer: eu sou bom, eu faço. Não é não. Mas eu estou vestido com a justiça de Cristo. Né? E o que mais que diz ali? O que mais diz? Né? E unja os teus olhos com colírio, para que vejas. O que é o colírio? Para que vejas. Olha aqui, ó. Eles diziam que tinha o colírio da Frígia, mas eram cegos. E Deus, né, está falando através do seu filho, através do mensageiro. Tu não sabes que é cego. Tu precisas de colírio para que vejas. Qual é o colírio para que vejas? O que é? Espírito Santo. Como eu sei disso? Quem responde? A Bíblia. Jesus soprou sobre os seus discípulos e abriu-se-lhe o entendimento para as Escrituras. Espírito Santo, esse é o colírio que nós precisamos para ver. Ver o quê? Ver o quê? Eu estou julgando. Por que eu estou julgando? Porque eu não me vejo pecador. Porque se eu me vejo pecador, eu não vou julgar, eu vou. Eu olho para ele, ele bebe, ele fuma, eu começo a julgar. Por quê? Porque eu acho que eu não sou pecador. Preciso do Espírito Santo. Para quê? Para quê? Por que eu preciso do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo convence do juízo e da justiça. Então, agora eu entendi. Eu preciso do Espírito Santo, senão eu vou continuar cego, ou não? Porque o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro ele te diz: você é pecador. Não sou. É sim. Quando você aceita, você para de julgar.
Porque você vê que você é pecador, por que eu vou julgar então se eu também sou pecador? E aí ele diz assim, e você vai ser julgado. Você é pecador. E você vai ser julgado. Porque ele te convence da justiça de Deus. A justiça de Deus é a sua lei. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo diz assim, você é pecador. Aí você diz, eu não sou. Aí você diz, sim, você é. O apóstolo Paulo diz, eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. O que foi que convenceu Paulo de que ele era um pecador? O Espírito Santo. Mas o que foi que mostrou para ele em que ele pecava? A lei. Eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Aí o filho está aqui, ele diz assim, não, eu não sou pecador. Aí o pai diz assim, você não me obedece. É pecador ou não é? É. E não é a lei que está dizendo que ele é pecador? Não honra o pai, não honra a mãe. Então, Aí ele diz assim, não, eu não roubo. Você está devolvendo o dízimo certinho? Não, eu não devolvo o dízimo, então você está roubando. E o que diz? Quem é que está dizendo? É a palavra, é a lei. A lei não diz, não furtarás. E, obviamente, você diz, mas espera aí, eu não roubo das pessoas. Não, mas a Bíblia não está dizendo que não é para roubar das pessoas. Está dizendo simplesmente, não furtarás. Não disse não furtarás os homens, não disse não furtarás. Não furtarás. E aí Deus se levanta e diz assim, pode o homem roubar a Deus? E ele diz, pode sim, vocês me roubam. Pronto, final. Tem que discutir, está dizendo que rouba. Aí se levanta uma... está se levantando essa moda agora, pastor. Não, o dízimo era alimento. O dízimo era isso, dízimo é tudo. Abraão disse, né? Abraão disse que ele deu o dízimo de tudo quanto possuía. Agora, claro, não, mas era alimento. Então traga alimento. Você realmente quer discutir, quer trazer, traga alimento. Mas aí você pergunta, então você está levando alimento para a igreja? Não estou, eu estou dando para os pobres, mas não foi mandado dar alimento para os pobres. Dízimo não é alimento para pobre, dízimo é para Deus. Você quer ajudar o pobre? Tem e deve. Mas não sabe a tua mão direita que faz a esquerda. Aí você vai lá, ele foi lá, pediu prato de comida, dê. Tem uma família que precisa, vai lá e dê, oferta. Mas não dê o que é de Deus para ele. Dá o que é teu. Não vai dar o que é de Deus. O dízimo é de Deus. Mas é outro pastor que pede dinheiro. Não, eu não peço dinheiro para ninguém. É a Bíblia que pede. É Deus falando e ponto final. Eu não tenho culpa se falsos pastores estão roubando das pessoas. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa se os pastores estão fazendo bagunça com o dízimo. Não tenho, pastor, não tenho. Quem está fazendo, que se acerte com Deus. É diferente. Nós precisamos aprender a levar as coisas de Deus como está escrito em ponto final. Não aceito. Problema seu. Eu não acredito no dízimo. Problema seu. Não é meu. Você acha que eu tenho um problema se você não tenho? Então, finalmente, com isso encerramos, né? Eis que estou, veja bem, olhos com colírio para que veja. Agora a questão é, igreja, respondam a Deus, não a mim. Vocês querem ouro? Acreditam que precisam? Sim ou não? Ou somos cheios de fé? Precisamos. Precisamos ou não precisamos das vestiduras brancas? Sim. Senhor, cobre-nos com a tua justiça. Essa tem que ser a nossa oração. Cobre-nos com a tua justiça. Nunca mais saia da minha boca, eu sou bom, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Senhor, cobre-me com a tua justiça. Que o céu diga se você é bom ou não é, não você. Certo? Demonstrar com o caráter limpo que é. E finalmente, nós precisamos do Espírito Santo. Senhor, dá-nos o teu Espírito. Derrama sobre nós o teu Espírito. Derrama sobre mim o teu Espírito. Dá-me entendimento na tua palavra. Abre o meu coração para ver quão pecador eu sou. Essa tem que ser a nossa oração. Se nós queremos sair do estado de Laodiceia. Cada um de nós. Tá bem? E aí, esse Deus maravilhoso se levanta e diz, eu repreendo. Veja bem, até agora foi só repreensão. Hoje foi triste. Só repreensão. Só repreensão. Bom, então vamos ficar com o que o Senhor nos dá também agora. Se ouvimos e aceitamos até agora, isso também é para nós. Eu repreendo e disciplino os que eu amo. Aleluia. Senhor, o Senhor nos ama. Que bom. Eu só falo isso para vocês, meus filhos, porque eu amo vocês. Se eu não amasse, eu não falaria. Eu amo, vocês são objeto do meu amor. Eu de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que são objeto do meu amor. Então eu repreendo, disciplino vocês, porque vocês são meus filhos, porque eu amo vocês. Eu realmente imagino que tudo que ouvimos, irmãos, acaba calando a nossa voz
E o nosso coração, quando ouvimos isso, um Deus se levantando e dizendo, são meus filhos. Se ele diz isso para nós, é porque quando o diabo chega lá e diz, ó, essa irmã ali, ela é minha, viu? Pô, ela está no estado de Laodiceia, mas diz, não, é minha filha, é minha, não é tua, não, é minha. E de cada um de nós. Se nós aceitamos o que ele nos dá como remédio e o diagnóstico que nos deu. Então, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Reconhece que você é assim e ponto final. Certo? Não tem que ficar se castigando. Só reconhece, arrepende. É assim, é isso mesmo, Senhor, eu sou isso mesmo. Amém. Ótimo. Então tá bom, não precisa mais que isso. Né? Eis que estou à porta e se alguém abrir. Outra oração. Senhor, eu estou abrindo meu coração até onde eu posso. Entra, Senhor. Entra. Porque se o Senhor não entrar, vai continuar essa sujeira que está aqui. Eu vou continuar julgando, eu vou continuar cego. Senhor, entra no meu coração e limpa, tira para fora tudo isso, Senhor. Certo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei. Se alguém abrir e ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. A promessa é dele. Eu vou ficar com vocês. Vou ficar. Né? Ao que vencer, lhe concederei que... O quê? Que o quê? Que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem... Opa, isso nós já vimos várias vezes. Quem tem... Ouça o que o Rogério disse para a igreja. É isso que está escrito ali? Não. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse às igrejas. Foi o Rogério que falou? Se não foi, foi Cristo através do seu Espírito. Deus seja louvado, meus irmãos e irmãs, se esta igreja realmente entendeu a mensagem de Deus e não só entende o diagnóstico, mas aceita o remédio, que é o mais importante. O mais importante é aceitar o que somos para que Deus possa operar com o seu remédio. Que Deus nos abençoe a todos.